Hoje a TV Decorar tem o prazer de receber o arquiteto Fernando Brandão. Tudo bom, Fernando? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Olha, para quem não conhece, Fernando tem uma carreira consolidada não só aqui no Brasil, como também na China. Fernando, me conta essa história. Como você foi parar no mercado chinês? Então, em 2009, eu ganhei o concurso para realizar o projeto do Pavilhão Brasileiro na Expo Xangai. E desde 2009, eu frequento a China. O Pavilhão Brasileiro foi muito bem, ficou entre os 5 mais populares da Expo. E naquela época, o governo chinês queria botar 10 universidades entre as 100 melhores do mundo. No quesito professores estrangeiros, eles criaram uma instituição chamada DETAL. E na área de arquitetura, eles convidaram 8 arquitetos dos pavilhões mais populares. O Brasil estava entre eles, e a contrapartida do convite era eu abrir um escritório comercial, ou em Xangai ou em Beijing. Aí eu conhecia já, em função da realização do pavilhão, eu conhecia gente em Xangai, preferi Xangai. E em 2012 eu abri o escritório, desde então eu vivo nessa ponte aérea. Vivia nessa ponte aérea até por causa da pandemia, a gente parou, os estrangeiros pararam de frequentar a China. Mas desde 2012 eu tenho um escritório lá. Fernando, como é a cultura chinesa? Você teve alguma dificuldade? Porque a China tem muitos hábitos diferentes daqui do Brasil, por exemplo, né? Como é que foi essa adaptação, principalmente na hora de pensar a arquitetura? Olha, pensar arquitetura foi mais fácil do que me adaptar à vida na China. Porque na arquitetura eu já estava... O meu trabalho já era um trabalho que ia de encontro à identidade, à arquitetura como tradução de hábitos e valores das pessoas. E eu já fazia um trabalho muito conectado com as pessoas, então foi só entender um pouco da cultura chinesa, um pouco das vontades dos clientes. E deu resultado e montei um escritório de relativo sucesso e culminou em 2019 com prêmios. Eu ganhei alguns prêmios de arquitetura na China. Eu fui incluído no Anuário Chinês de Arquitetos e Designers em 2019 e também em 2019 eu fiquei entre os 100 arquitetos mais influentes da China. Gente, que maravilhoso! Inclusive você foi professor na China, né? Desde 2012 eu passei a dar palestras e workshops. Essa instituição que me convidou a montar o escritório era uma instituição de ensino. E essa instituição vendia os professores pelas universidades chinesas. Então eu tive a oportunidade de conhecer a China inteira. Eu conheço mais de 120 cidades. Eu dei aulas e palestras em umas 40 universidades pela China. Então tive uma experiência bem profunda desse universo do outro lado do planeta. E quais são as principais diferenças no modo de viver? Porque a casa do brasileiro tem um jeito, o escritório tem um jeito. E na China? Como é essa adaptação? Como foi entender profundamente as pessoas que vivem naquele país para traduzir em projetos especiais, em projetos memoráveis que resultaram, inclusive, em grandes prêmios para você? Precisamos entender um pouco o processo histórico chinês para saber como as pessoas habitam suas casas, né? De uma maneira geral, bem resumidamente, fazendo um corte médio na sociedade chinesa, 98% das famílias chinesas têm origem muito pobre e muito recente. Então são pessoas que não estão habituadas à nossa vida burguesa. O Ocidente tem uma vida... já tem uma vida vivida de 200 anos com hábitos e com construção de uma estética e com uma educação, com polite, de etiqueta que os chineses não têm. Isso é uma coisa que está sendo conquistada agora nas novas gerações, mas na China o dinheiro fala bem alto. As pessoas, a minha geração que foi educada na Revolução Cultural, é uma geração que tem muito dinheiro e pouca cultura, mas no fundo são gente como a gente tentando levar suas vidas e cada um com muitos problemas.
Aqui no Brasil você é Fernando Brandão, mas lá você até foi batizado com outro nome, até por causa do idioma, né? Que fica mais difícil a pronúncia. É uma história bonitinha, porque quando eu fui apresentado para a diretoria dessa instituição, fizeram um jantar para mim. E no meio do jantar surgiu que reparei que todos os chineses tinham um nome ocidental em função de todo mundo ter um e-mail, assinatura do e-mail com nome ocidental, porque você não pode ter um e-mail com um ideograma chinês. Então um é Robert, outro é Paul, outro é Jones, outro é Jared, outro é... Aí eu falei, se todos vocês têm um nome ocidental, eu quero meu nome chinês. Aí um diretor levantou e falou, seu nome naturalmente é Long. Long significa dragão. Você é dragão porque você desenhou muitas livrarias no Brasil e cada livraria tem um dragão. E na China é um símbolo muito importante, então é Long. Eles procuraram, na China se faz a transliteração do Ocidente para o Oriente através do som das palavras. Então eles procuravam em chinês uma palavra similar a Brandão. Só que eles não conseguem falar nem Bran nem Dão. O chinês não tem o nasal da gente. Então eu era Mr. Bandao. Bandao começaram a debater na mesa e chegaram à conclusão que o meu nome é muito parecido com Baidu. Bandao, Baidu. Baidu é o Google chinês, é o baidu.com. Significa ajudaraspesoas.com em chinês. Aí eu fiquei o dragão que ajuda as pessoas, Long Baidu. E foi um nome muito feliz, porque na China se adorava o meu nome, eles achavam que tinha uma origem budista o nome, e tinha muitos significados. E esse meu nome chinês acabou virando meu marketing. Muitas vezes eu fui procurado por clientes que queriam saber quem era o professor da instituição que se chamava o dragão que ajuda as pessoas. O chinês é mais místico que o brasileiro, né? Aí foi uma grata aquisição o meu nome. A Livraria Cultura é o seu projeto mais marcante? Não sei se é o projeto mais marcante, mas é um dos mais importantes, e até porque é um projeto que todo mundo conhece. A Livraria Cultura do Conjunto Nacional, eu fiz quase 20 livrarias para a cultura, mas a Livraria Cultura do Conjunto Nacional é uma livraria que todo mundo foi, né? Então talvez o meu principal cartão de visitas, né? É o cartão que eu me apresento, então todo mundo conhece. Qual é o seu olhar para a arquitetura hoje, né? Como é que você enxerga a sua própria área? Existem muitas diferenças do que foi no passado para agora. As pessoas estão mais preocupadas, mais atentas, inclusive, com o modo de viver ou até mesmo das cidades em serem, por exemplo, mais sustentáveis? Olha, eu acho que eu desenvolvi minha sensibilidade conhecendo outra realidade e desenvolvi também a minha sensibilidade vendo o Brasil de longe. A gente tem uma percepção, quando a gente vê de fora, mais atenta aos detalhes. Eu aprendi muito sobre o Brasil vendo o Brasil de fora. E em relação ao que eu aprendi com a cultura chinesa, eu aprendi que a arquitetura vai além do construído, né? A sombra, a luz, o vento, tudo isso faz parte da composição arquitetural, né? Eu tenho um exemplo, um caos muito engraçado. Eu estava fazendo um shopping center numa cidade chamada Kunshan, 2 horas de Xangai. Desenhei o projeto, daí eu gosto de desenhar todo o contexto. Eu estava fazendo um projeto de comunicação visual desse shopping. E era o Kunshan Shopping Mall, era o nome do complexo. E eu quis criar um subtítulo a essa marca, né? Kunshan Shopping Mall, um lugar legal. Em inglês, lugar legal, cool place, simples, 2 palavras em português, 2 palavras em inglês. E eu tinha de fazer esse logotipo, essa marca, também para o chinês. E eu colocava no tradutor do Google apareciam uns 10 ideogramas. Eu falei, é muito estranho, porque se no inglês e no português são 2 palavras, por que no chinês aparece 10 ideogramas? Aí eu chamei minha assistente, falei, o que está acontecendo aqui? Deve ter um erro de tradução. Eu falei assim, em chinês, lugar legal significa lugar sem ventinho, sem sol e com ventinho. Então a construção do espaço na China
tem essa poética intrínseca de elementos que são além do edificado, né? Então, um lugar legal é um lugar onde você tem sombra e que você tem uma brisa gostosa. Fernando, você já desenhou, já projetou todos os tipos de projeto? Tem algum que você gostaria de fazer e que não fez? Adoraria fazer uma ponte. Eu gosto de conectar pessoas, eu sou muito preocupado em fazer arquitetura de tal forma que ela tenha significado, que ela se comunique com as pessoas, né? E do ponto de vista de um edifício, eu gostaria de projetar uma ponte. Eu nunca projetei uma ponte que ligue dois pontos de fato, né, fisicamente. Agora, como é que você vê a profissão no futuro, né? Como você avalia até a própria profissão e a importância do arquiteto e como que você projeta também os próximos anos da arquitetura aqui no Brasil e no... Essa é uma excelente pergunta, porque pouca gente pergunta isso. Mas é uma preocupação muito grande minha e eu dou aula a respeito disso. O que a sociedade vai demandar dos arquitetos daqui para frente, né? Principalmente para os jovens arquitetos em que se veem completamente perdidos, sem referências, e nesse mundo sem fronteiras. Aí nessas minhas aulas a respeito disso, eu defendo a ideia de que o futuro vai exigir dos arquitetos que toda arquitetura e todo design seja concebido a partir de 5 conceitos. Um conceito básico eu chamo de acessibilidade, que é o raciocínio de inclusão, né? O design e a arquitetura precisam incluir as pessoas de necessidades especiais, as pessoas básico. Isso é outro conceito, é o conceito de sustentabilidade, que você pensa a arquitetura a partir dos materiais finitos e como reciclar, como ser inteligente usando materiais reciclados, né? O terceiro conceito é o conceito de conexão. Como redesenhar o futuro fazendo com que a tecnologia seja friendly, seja amigável. Porque a tecnologia, do jeito que está sendo desenvolvida, ela está escravizando as pessoas estão vivendo zumbis. E é a responsabilidade do designer e do arquiteto pensar uma relação mais amistosa, né? Esse seria o terceiro conceito. O quarto conceito, que é muito importante, é a arquitetura precisa refletir a história das pessoas. A arquitetura precisa contar a história. Então, os arquitetos precisam olhar para o passado para pensar o futuro. É importantíssimo a gente saber que a gente é fruto de uma trajetória de arquitetos, de pensamento de arquitetura, de pensamentos a respeito do espaço, porque o mundo está ficando bege. Todos os arquitetos estão produzindo em bege. Na China é tudo cinza. A gente está perdendo graça, a gente está perdendo cor, a gente está perdendo história. Então é muito importante pensar a respeito de identidade. E o quinto conceito, o último, é entender que apesar da gente ter esse respeito pelo nosso local, pela nossa história, a gente faz parte de um todo. E que a gente precisa respeitar as diferenças. E que a gente precisa produzir com diferenças. Que a nossa história é o que a gente tem para se trocar com arquitetos e pessoas de outra história. É sendo diferente que a gente vai ser universal. Então esses são os 5 conceitos que a gente tem que pensar para o futuro. E os arquitetos jovens necessariamente têm de raciocinar esses 5 conceitos quando eles criam arquitetura e criam design. Fernando, eu queria que você comentasse aqui pra gente ou o último projeto, algum projeto recente ou um que você está fazendo nesse momento. Quais são os desafios, o que está saindo dessa cabeça brilhante? Olha, eu estou fazendo uma exposição que me aproxima um pouco do legado estético e cultural brasileiro. Eu estou montando uma exposição muito grande para o começo do ano que vem, em que a gente comemora os 200 anos de independência e os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, é uma exposição que linka esses dois eventos, os 200 e os 100, e faz uma reflexão do que é a cultura, do que é esse legado. Está sendo um desafio muito grande, vai ser uma exposição muito legal, porque as pessoas vão perceber que a gente tem um pouco de história. A gente tem 200 anos de independência política e temos 100 anos de uma independência estética. E que o Brasil é recente, né? Que a gente
E fazendo um paralelo com a China, porque a China tem 5.000 anos de civilização, né? E nós temos 200. É um país extremamente jovem, mas que tem uma história, que tem uma estética, e essa exposição pretende mostrar isso. Então, é muito satisfatório, é muito gostoso de fazer um projeto em que eu esteja perto desse tipo de situação ou assunto. E já tem local para acontecer essa exposição? Então, vai acontecer... A exposição chama-se 22 e 22 e 22, que é o 1822, 1922 e 22, que vai acontecer no dia 22 de fevereiro de 2022, no Farol Santander, no centro de São Paulo. Excelente. Fernanda, adorei nosso bate-papo. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Sucesso sempre para vocês. Muito obrigado.